Ouvido, mas o WhatsApp não foi criado para isso. O WhatsApp foi criado. Vocês sabem o que significa WhatsApp? Não? Vocês sabem o que significa? O WhatsApp é um termo, é um dialeto americano, é como se fosse uma gíria em inglês. WhatsApp significa conversa rápida, recadinho rápido. É só um recadinho rápido. Hoje em dia a gente usa o WhatsApp para tomar decisão, usa o WhatsApp para tudo, né? Mas não foi feito para isso. Mas é bom porque, olha, a gente consegue falar com meu irmão lá nos Estados Unidos, desde quando que se... E nós que não temos... Sim. Geração, Não, né? Se for souber usar, dá para fazer muita coisa com ele. Mas ao mesmo tempo é uma faca de dois legumes. Mas tudo bem. Vamos orar então. Vamos ficar de pé. O Lucas vai orar hoje, Lucas? Hoje é a irmã Nícia ora. Dá um momentinho, porque... Eu vou ser só ouvinte, porque eu estou cego. Ah, é? Eu peguei uma infecção no olho, aí fui na médica de vista, sabe? Aí ela botou um colírio e eu não enxergo nada, porque eu tenho que ficar sem as lentes. E esse óculos aqui, ele é da... 1900 antigamente. Eu peguei só para dizer que eu vejo o chão. Amém. Então vamos orar antes de Amém. ir embora, né? Vai ter vigília depois também. Senhor, meu Deus, meu Pai, no Senhor nome, te bendizemos por esse dia, Pai. Queremos te louvar, Senhor, porque tu até aqui tu nos conduziste em segurança. Tu tens nos mantido de pé, Senhor, tu tens nos dado condições, Deus, para vir buscar a tua face, Pai. Entregamos, ó Deus, essa noite nas tuas mãos, pedimos a tua direção. Sei conosco, Senhor, fala conosco, dá claridade mental para que a gente entenda, para que a gente aprenda cada vez mais de ti, Senhor. Fica conosco, Deus, te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Nós estamos estudando isso. Estamos estudando fé e obras. E a partir de agora a gente vai continuar ali do item viver por fé e as prioridades. Ok? Então, tá. Vamos lá. Todo mundo achou aí? Viver por fé? Prioridades? Deixa eu ver, né? Tem obras, não está? É tudo que veio de cabeça para baixo, Isso foi no banheiro? Vou esperar lá rapidinho, hein? Para vigília, sim. não tem nada também, só tem uma vigília, né? Qual das coisas? É o horário de trabalho deles. Né? Antes era domingo, era no restaurante, agora tem que ser. É o Lucas.
Bênção então? Vocês duas vieram para tocar na banda hoje? Então vamos lá, amados. A Bíblia diz ali em Abacuque 10:38, né? Que o justo viverá da fé. Então o que significa viver da fé ou viver pela fé? Significa pôr a minha fé em Deus em primeiro lugar de tudo em minha vida. Condicionar que diz respeito à minha vida, a fé que acredito a Deus. Assim, se algo que faço, penso, sinto, acredito, desejo ou vivo, não está de acordo com o que eu creio da parte de Deus e da sua palavra, devo então abandonar. Romanos 14:23b, parte B do versículo, diz que tudo que não provém da fé é pecado. Então, viver pela fé é viver da fé, né? Viver da fé é um pouquinho diferente de viver pela fé, né? Se diz, né, como é que eu vou dizer assim, na linguagem popular, que a pessoa que vive da fé normalmente é alguém que abriu mão de tudo para se dedicar a Deus, né? E aí ela vive literalmente da fé, né? Nós, quando a gente abriu mão dos nossos 3 pequenos negócios para se dedicar só à obra de Deus, a gente ficou um bom tempo realmente vivendo da fé, né? Até que depois começou a ter um salário da igreja e tal, isso lá em Nova Trento, né? Mas viver pela fé é um pouquinho diferente, né? É condicionar tudo que diz respeito à minha fé e que acredito a Deus. Assim, aquilo que eu faço, penso, sinto, acredito, desejo, vivo, precisa estar de acordo com aquilo que eu creio. Aqui em Romanos 14 diz que aquilo que não provém da fé é pecado. Então, aquilo que eu creio, eu tenho que andar de acordo com aquilo que eu creio. Tem coisas que eu considero pecado, mas a pastora Alice não considera. Então, para ela não é pecado, porque ela não considera. Então, se ela fizer aquilo que eu acho que é pecado, ela não vai se sentir condenada. Se eu fizer, eu me sinto condenado, então eu não faço, né? Tem coisas que Deus revelou para mim, mas não revelou para o Lucas, né? Tem coisas que Deus revelou para a irmã Vera, talvez não revelou para a irmã Nice, porque cada um de nós é único, cada um de nós tem uma história, né? Às vezes eu vejo alguns irmãos tendo alguns comportamentos, irmãos e irmãs, que eu penso, meu Deus, a pessoa não está vendo que está tudo errado, né? Mas ela não teve entendimento ainda, né? Não teve entendimento ainda. E assim, qualquer área da Bíblia, qualquer área, eu não posso exigir que as pessoas coloquem tudo aquilo que a gente sabe em prática, porque a gente não sabe o nível de conhecimento delas, o nível de revelação e o que o Espírito Santo já convenceu, né? Vou pegar um assunto aqui bem básico, assim que vocês vão me amar, né? A questão do dízimo, por exemplo, né? A gente ensina lá no encontro face a face com Deus. Depois tem o pós-encontro, a gente ensina de novo. E depois, todo culto, alguém aqui fala. Mas a gente não tem o poder de pegar a Bíblia, abrir a cabeça da pessoa, botar lá dentro, só a partir de agora. Não, isso é uma coisa da pessoa. Tem gente que entendeu, crê que ela vai ser abençoada. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará, então ela crê que quanto mais generosa ela for, quanto mais ela entregar para Deus, mais ela abençoada vai ser. Mas tem gente que não. Tem gente que... Isso aí é até assunto da próxima aula, estou adiantando aqui. Da próxima não, nem sei, isso é da próxima. Eu acho que é da próxima. Um pouco mais na frente ainda, né? Mas é uma coisa muito pessoal. Tem gente que está 20 anos da igreja e não entendeu isso ainda. Então, eu particularmente penso que nós não deveríamos nos preocupar com o outro, né? O maior motivo das nossas doenças emocionais, muitas vezes, é a nossa preocupação com o outro. Eu sempre digo isso, o nosso papel é ensinar o que a gente crê. Eu vou ensinar o que eu creio, eu não posso ensinar o que eu não creio. Agora, convencer a pessoa a acreditar naquilo que eu creio, aí já não é mais meu papel, né? Então,
eu penso que nós devemos ensinar e deixar o resto para o Espírito Santo, né? E cada um vai dar conta diante de Deus. Agora, se a gente comentou aqui domingo, aqui, tudo guiado pelo Espírito Santo, né? Que Deus está no controle. Aqui o exemplo de Noé, né? O que o filho que saiu fazendo fofoca do pai deveria ter feito? Deveria esperar o pai se recuperar do efeito da cachaça, do vinho, e ter uma conversa em particular com o pai, né? Pai, o que o pai fez foi um escândalo, né? Não está certo isso? E tentar resolver a situação. Então, a mesma coisa vale na igreja. Se eu estou vendo alguma coisa que o Lucas está fazendo, que eu sei, eu creio, eu tenho certeza que é errado, eu estou vendo na Bíblia, eu conheço, e ele é meu irmão na fé, é meu papel de procurar ele pessoalmente e conversar. Lucas, esse assunto aqui, vigia, toma cuidado, tu pode se machucar, né? É assim que funciona, é assim que se resolve. Agora, forçar, ou obrigar, ou tentar convencer, a gente não tem esse poder. Nosso papel é ir lá, orientar, falar, e depois o resto entrega na mão de Deus. Estão conseguindo entender? Por quê? Porque nem todo mundo tem a mesma fé. Tem coisas que um crê diferente, um pouquinho, né? Esse texto aqui de Romanos 14 fala sobre o beber vinho, fala sobre o comer carne, fala sobre guardar dias de festa. Então tem uma série de pontos aqui que já na época uns pensavam de um jeito, outros pensavam do outro. Aí Paulo foi lá, escreveu e disse, quem entende que é assim, respeita o que entende que é assado. E o que entende que é assado, respeita o que entende que é assim. Ok? E vamos para frente. E assim a gente consegue ser igreja. Porque se a gente ficar se matando porque pensa diferente, aí vira uma guerra. E é tudo que o diabo quer, né? Então, agora, nós temos o direito, sim, de procurar as pessoas e conversar, né? Daqui a pouco a irmã Nice vê que o pastor Cristo falou uma coisa aqui que ela não concorda. É dever da irmã Nice me chamar no final, não precisa fazer na frente de todo mundo, me chama no particular no final do culto ou da célula. Pastor, o pastor falou uma coisa lá que eu não está descendo. Não está descendo esse negócio aí. Pastor, me explica melhor porque eu aprendi diferente. E aí a gente vai tentar achar um acordo, entendeu? Que às vezes a gente está o tempo todo no meio de uma batalha. Então tem dias que aquele que está pregando, a gente pode não estar no melhor dia, a comunicação não é o que a gente fala, o que a pessoa entende. Então às vezes eu falo de um jeito, mas a pessoa entende o outro. Então tem uma série de situações, né? Então por isso o diálogo, assim como acontece no casamento, né? É uma das maiores armas, diálogo, relacionamento, para poder resolver essas questões. Vamos para frente. Viver por fé não significa estar 24 horas dentro de uma igreja e deixar o restante de lado, né? Tem uma história que eu vi o pastor Silas Malafaia contar uma vez, né? Que a irmãzinha do ciclo de oração procurou o pastor Silas Malafaia no final do culto para reclamar do marido. Pastor, eu estou no ciclo de oração na segunda, eu vou no ciclo de oração na terça, na quarta eu vou no grupo da irmã não sei o quê, na quinta eu estou no culto da vitória, na sexta eu estou no culto de não sei o quê, eu não perco nenhuma programação da igreja, sou a mulher mais fiel que tem, eu dou o dízimo, dou oferta, e meu marido está querendo me separar de mim? O pastor tem que conversar com ele. Disse, não, minha irmã, não tem que conversar com teu marido, é com você que eu tenho que conversar. Volta para tua casa e vai cuidar do teu marido. Porque a pessoa quer estar na igreja todo dia e o marido é a família de lado, né? Então tem gente que acha que viver da fé é viver enfurnado na igreja, né? Então tudo tem que ter um equilíbrio, né? Então temos que cuidar com isso daí, né? Claro que aquilo que é combinado não machuca, né? Combinou com o marido, está combinado, ok? Está tudo certo para ti? Está tudo certo? Então, ao fazer uma viagem, vou ficar 30 dias lá nos Estados Unidos. Se a pastora Alice fosse casada ainda, né? Não fosse viúva, né? Não é viúva? Então, ele aceitou? Solteiro. Ele aceitou? Aceitou. Então tá bom. Aceitou.
Então vai lá, fica 30 dias nos Estados Unidos e volta, né? Mas se não aceitou, então tem que achar um acordo, né? Primeiramente, é importante entender que Deus não esperava que vivamos religiosamente, como fanáticos. Embora que a palavra fanático no dicionário também significa apaixonado. Só uma curiosidade. Cauterizados na mente de tudo que existe. Deus é Deus e a igreja é o povo de Deus. A congregação dos seus filhos. Isso mesmo, a igreja somos nós, né? Nós somos a igreja. Mas para a gente ser igreja, na verdade, eu preciso estar em pelo menos 2 ou 3, né? Para ser igreja, né? Isso aqui é um assunto que eu tenho debatido nos últimos dias, né? Nós sozinhos, a gente não forma a igreja. A gente tem esse hábito de dizer assim, eu sou a igreja, no sentido de que onde eu vou, a igreja está ali representada pela minha pessoa. Estou representando a igreja, eu estou representando o corpo de Cristo, no qual Cristo é o cabeça. Mas eu sozinho, eu sou apenas um membro do corpo. Para mim, ser igreja mesmo, eu preciso estar com mais pessoas. É por isso que é muito perigoso esse negócio da pessoa achar que não precisa mais congregar. Né? Que agora, desde a Covid, que o povo se acostumou a assistir culto online, tem gente que acha que não precisa mais vir para a igreja, né? E nem ir na célula. Então isso é perigoso. Nós fomos feitos para criar, para estar em comunhão. Né? Então vamos lá. Os filhos de Deus formam a igreja. Está aqui, ó, o corpo de Cristo na terra. A igreja é única. Só tem uma única igreja, no mundo inteiro. Né? As denominações são humanas, criadas por divergência de pensamento e teologia entre pessoas. Mas só existe uma única igreja reconhecida por Deus. Né? Então agora, alguém pode pensar assim, tal, nós agora vamos ser Ibra para sempre ou vamos ser Vindes Águas? Né? Alguém pode perguntar, né? Ou de São João, ou daqui. Olha, eu vou seguir o exemplo do meu líder. Lá em Manaus, o nome do ministério atualmente é Ministério Internacional da Restauração. Mas eles comemoram o aniversário da Igreja Batista Restauração, que é o que tinha antes do Ministério Internacional da Restauração, e comemoram também o aniversário do Ministério Internacional da Restauração. Ou seja, eles mantêm os dois. Mantêm os dois. É só um CNPJ. Né? Então nós não temos que se preocupar com o CNPJ. No futuro, se a gente tiver que fazer uma coisa só, mas eu particularmente não quero pensar nisso agora. Acho que agora não é hora de pensar nisso. Né? A gente agora tem que pensar no que é mais importante, que é nós aqui, né? Os seres humanos. Né? Contabilidade, papelada, isso aí é só um mero detalhe. Então, a igreja só tem uma única igreja. Denominação é coisa de homem. Já dizia alguém em algum lugar, né? No dia que Jesus voltar, vai ter muita gente grudada na placa. Eu não quero estar grudado na placa, que Deus me liberte. Né? Não quero estar grudado na placa, ficar preso na placa. O peso da placa não me deixou subir. Primeiro que nada é nosso, né? O meu ministério, a minha igreja, não é nem meu ministério, nem a minha igreja. Não é nada nosso, tudo é dele, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mesmo assim, a igreja não é a principal prioridade do cristão. A prioridade número 1 é Deus. Né? Eu gosto sempre de dizer assim, quando a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o que é a coisa mais importante de um reino? O rei. Se tirar o rei, não tem reino. Né? Então, prioridade máxima de qualquer cristão, o meu relacionamento com o rei, a minha intimidade com Deus, né? A minha intimidade com o Pai. Né? Semana eu conversava com um amigo e ele dizia assim, nós temos que fazer o possível para ir tirando esse nome Deus, 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 e começar a substituir por Pai. Né? Porque Jesus ele vem ensinar, revelar Deus como Pai. E quando a gente usa muito a palavra Deus, 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 a gente pode estar sufocando a palavra Pai. Né? Não é que é errado, mas quanto mais a gente utilizar a palavra Pai, eu creio que mais a gente vai
conseguir se aproximar daquilo que Jesus quis revelar, né? Ele veio para revelar o Pai. E ele disse, quem vê a mim, vê o Pai, né? Então, prioridade número 1, né? Meu relacionamento com o Pai, mas que se manifesta na pessoa do Filho e do Espírito Santo. Seguir, servir, amar a Deus sobre todas as coisas, conforme Marcos 12:30, é a nossa prioridade número 1, né? Primeiro de todos os mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Então, tudo isso está ligado à minha prioridade máxima, né? Meu relacionamento com Ele, primeiro, e depois eu sirvo a Ele. O meu servir e fazer coisas para Deus deve ser fruto da minha intimidade com Ele. Se eu tentar servir a Deus, fazer obras, que o assunto aqui é fé e obras, né? Sem intimidade com Deus, eu vou representar um Deus diferente do verdadeiro. Porque eu não tenho intimidade com Ele. Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não conheço, né? E tem muita gente falando de algo que não conhece, né? Não que nós aqui sabemos tudo, né? Não tem ninguém aqui que sabe tudo. Mas quanto mais a gente se aproximar dEle, quanto mais a gente buscar Ele, quanto mais a gente se relacionar com Ele, mais próximo da verdade a gente vai estar. E na hora que a gente for transmitir, falar sobre Deus, ensinar sobre Deus, servir, a gente vai fazer tudo melhor. Porque a gente não está servindo alguém que a gente não conhece, e não está falando de alguém que a gente desconhece. Então, ter Deus em primeiro lugar em todas as áreas de nossa vida. Isso significa dizer sim para tudo que a palavra diz sim, e não para tudo que a palavra diz não. Significa deixar a mentira, o adultério, a avareza, todo o pecado e todo o erro para trás e viver em verdade, pureza, generosidade e santidade, como a Bíblia nos ensina. É reconhecer Deus em todos os meus caminhos, né? Provérbios 3:6, né? Um versículo preferido da pastora Alice, né? Provérbios 3, né? É que, na verdade, a nossa cobertura espiritual cita muito Provérbios 3, né? E o versículo 6 diz, né? Reconhece em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, por que essa importância de viver uma vida de santidade, né? Fugir do adultério, avareza, pecado, mentira, impureza, viver realmente uma vida de santidade. Por quê? Porque Deus é santo, né? Então, se eu não me santificar, eu não vou conseguir ter essa intimidade que eu gostaria de ter com Ele. Se eu vivo uma vida de santidade, eu vou ter muito mais facilidade de ouvir a voz dEle, de ser conduzido por Ele. Porque a única coisa que realmente trava ou impede a nossa intimidade com Deus é o pecado, não existe outra coisa, né? A Bíblia diz em Isaías, né, que as nossas iniquidades fazem separação dEle e encobrem o rosto dEle para que Ele não nos ouça. Então é só o pecado, é a única coisa que faz com que Deus não se relacione conosco. Eu ouvi um pregador lembrar hoje, né, que as mulheres têm uma vantagem do homem, né, porque, em relação ao homem, porque não está na Bíblia, né, que se as mulheres maltratar o marido ou não atender o marido como deveria, que as suas orações vão ser impedidas, né? Mas para o marido está escrito que se ele não tratar a mulher como um vaso de honra, Deus não ouve a oração dele. Então, com o homem a responsabilidade é um pouquinho maior, né? Mas basicamente é isso, é só o pecado mesmo que impede a nossa intimidade com Deus. E se a gente viver em santidade, a gente vai poder ter intimidade com Ele. Já que o assunto é fé, né? A nossa intimidade com Ele com certeza vai gerar em nós um nível de fé maior, né? Quanto mais relacionamento com Ele, quanto mais próximo dEle, mais fé eu vou ter, né? Então a fé estabelece em nossas vidas prioridades tais que assim se pode enxergar pela Bíblia. Então aqui eu vou comentar aqui algumas prioridades. Nossa prioridade número 1 deve ser
Deus, como eu já falei aqui agora, né? Aquela coisa que Maria escolheu a melhor parte, né? A melhor parte é estar com Ele, é estar aos pés dEle, é se relacionar com Ele, ouvir a sua palavra, mas também é obedecê-lo, amá-lo, honrá-lo, adorá-lo e, como já está escrito aqui, já foi dito, ter um relacionamento íntimo com Ele. Então, prioridade número 1 na nossa vida é Deus, né? A gente aprendeu com um pastor amigo nosso que está morando na Alemanha, pastor Telri, né? Que também, em relação a esse assunto, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida é colocar Deus em tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente faz, colocar Deus na frente, né? Começou o teu trabalho lá amanhã de manhã, Senhor, vai à frente, Senhor, me conduz, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me ensina como é que eu faço esse serviço aqui, Senhor, me ensina como é que eu trato essa pessoa. Tudo colocar Deus, tudo Deus, eu preciso de Ti, me ajuda aqui, me orienta aqui, vai à frente aqui, o tempo todo Deus na frente, entendeu? Isso é dependência, é humildade, né? Reconhecer que sem Deus eu não posso nada, como está escrito, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, imagina se a gente criar esse hábito, né, de tudo colocar Deus na frente. Não, vamos tomar uma decisão. Não, para aí. Vamos ver o que Deus quer. Tudo coloca Deus, né? Então, interessante isso daí também. Depois de Deus, a prioridade máxima nossa, família, né? Nossa família deve vir antes da igreja, né? Pessoas que se tornam muito religiosas, e nós, pastores, somos os campeões de ser tendenciosos à religiosidade, ou ser sequestrado pela religiosidade, é muito perigoso, né? A gente casar com a igreja, casar com a noiva, sendo que a noiva já tem um noivo, que é Jesus, e a nossa noiva, que muitas vezes é verdadeira, que, por exemplo, é o meu cônjuge, muitas vezes vai ficando de lado. Então, isso é muito perigoso, né? A gente precisa entender, né, que a Bíblia diz em 1 Timóteo 5,8, né? Quem não cuida dos seus e da sua casa, né, da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Então, se eu não cuidar bem do meu cônjuge, dos meus filhos, dos meus pais, aqueles que são solteiros, mas até os casados, eu vou aqui na apostila dos solteiros, né? Mas até os casados, porque hoje eu estou cuidando do meu sogro e minha sogra que moram na minha casa, e também, de uma certa forma, desde quando a gente começou a ajudar a igreja aqui, dando uma força para os nossos pais, né? Porque precisaram, né, da nossa ajuda, né? E agora também, porque a idade vai avançando, né? Meu pai já está aí se aproximando dos 80, né? Então, já requer uma atençãozinha mais de perto, né? Como todos os meus irmãos moram em outras cidades, eu estou mais perto, então eu que fico mais de olho ali, né? Inclusive, sábado de manhã passei a manhã no hospital com ele. Provavelmente foi uma queda de pressão, né? Mas o médico falou que também pode, por ele tomar muitas medicações, às vezes quem toma mais de uma medicação, às vezes pode acontecer do organismo, aquela combinação de medicações provocar essa situação aí de dar um apagão e a pessoa desmaiar, né? Então pode ser isso e pode ser a queda de pressão, né? Então, a minha mãe é que fez essa parte aí, né? Mas parece que foi bastante. Então, amados, depois de Deus, a nossa prioridade máxima é a nossa família. Primeiramente, em ordem, né? Para quem é casado. Primeiro, o cônjuge, depois os filhos, né? É muito comum as mães, né? As mães que são mais mole, às vezes trocar a ordem e botar o filho na frente do marido, né? Ou a filha no lugar da mãe, né? E não, primeiro o cônjuge. Você fez uma aliança. Tem aliança, agora tem que ser fiel à aliança, né?
Com o filho a gente não tem aliança, com o marido tem, com a esposa tem, né? Então, prioridade primeiro o cônjuge, depois os filhos. Claro que a gente faz isso que meio que simultâneo, né? Na prática, no dia a dia, as duas coisas quase que andam junto, né? Mas numa situação de que se eu precisar priorizar alguém, primeiro vem o cônjuge. E os pais, né? E aí depois eu acrescento, né? Quem tem, como nós, como igreja, temos a missão de evangelizar o mundo, quem ainda não ganhou para Jesus os seus tios, suas primas, seus familiares, eles vêm numa ordem de prioridade, né? Eu, por direção de Deus, de tempos em tempos, o Senhor me dirige a fazer visitas para alguns tios meus, alguns primos meus. É o próprio Espírito Santo que nos guia. Então, eu tenho essa prática aí na minha agenda. De tempos em tempos a gente vai. Essa semana ainda visitei uma tia minha, na semana passada visitei uma outra tia, na verdade, semana passada visitei 2 tias minhas. Né? Então, o Espírito Santo nos guia dessa forma. Depois, o trabalho, né? Honrar o patrão ou o chefe como autoridade, fazendo o serviço com diligência. Em Colossenses 3:22, diz, né? Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Né? E tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não a homens. Né? Então, quando eu honro o meu patrão, o meu chefe, né, o meu líder na empresa, eu estou honrando a Deus. Né? Efésios 6, do 5 ao 8, diz, né, vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo. Não obedeçais a vossos senhores apenas quando estão olhando, só para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servi de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo, seja livre. Por que aqui ele fala seja escravo, seja livre? Porque nesta época aqui de Paulo, os senhores eram senhores feudais mesmo, que tinham escravos. Então não era muito uma relação assim de patrão e funcionário, né, que tem salário, né? Era senhor e escravo mesmo, naquela época. É um pouquinho diferente de hoje. Mas mesmo sendo uma situação bem mais difícil, né, porque o escravo não tem salário, né, diferente de um funcionário que tem. Mas ainda assim, tanto escrevendo aos Efésios como escrevendo aos Colossenses, Paulo dá a mesma recomendação. Ó, trata o teu patrão aí, o teu senhor, como se fosse Deus. Fazendo bem para ele, você está fazendo para Deus. Né? Mesma coisa acontece na igreja também. Né? Estou servindo aqui um líder espiritual, um pastor e tal, uma pastora, é para Deus que eu estou fazendo. Né? E o Senhor, que tudo vê, é que vai nos recompensar. Amém? Aqui está uma ordem assim, tipo, né? Segundo família, terceiro trabalho. Mas, na verdade, isso daí está tudo meio que junto, né? Porque eu, por exemplo, como marido, um dos papéis principais meu é trazer provisão para o meu lar. Provisão emocional, provisão espiritual e também provisão financeira. Né? Então, como é que eu faço isso? Através do meu trabalho. Então, o trabalho, ele vem ali também entre o número 2, junto com a família. Né? É tudo já meio que junto. Porque se eu não fizer bem feito o meu trabalho, como é que eu vou ter, né, o recurso para poder dar a provisão para a minha casa, né? Hoje é uma situação que eu vivo isso daí. Cristo, eu me conheço, né? Eu gostaria de me dedicar 100% só para a obra. Eu, por mim, não teria mais distribuidora de colchão. Mas Deus diz, não, caminha por aqui. Eu te dei essa distribuidora, não estou mandando tu fechar ela.
E ele prova para mim que ele está no negócio que ele, quando eu preciso, ele manda os recursos para poder pagar os boletos, para poder pagar os impostos, para poder pagar a contabilidade. E assim eu vou mantendo a empresa de pé. Então, tudo Deus tem um propósito. Eu gostaria de me dedicar só para a obra. Já vivi isso. Vivi os 4 anos da minha vida, ou 5, me dedicando só para a obra. Mas hoje não. Né? Por enquanto, aqui da Ibra, eu e minha esposa, por enquanto, não pretendemos ter salário. Né? Porém, o Vinho das Águas, até para vocês saberem, hoje a gente não está entregando dízimo aqui, porque a gente entrega o dízimo no Vinho das Águas. O Vinho das Águas hoje são poucas pessoas que dizimam, mas eu entrego o dízimo lá. Do Vinho das Águas, Deus autorizou, se eu quiser pegar um salário para mim, né? Deus autorizou, desde quando eu vim morar em São João. Mas atualmente não dá um salário. Né? Dá o que dá. Às vezes entra alguma coisa, tem o meu salário e o meu da minha esposa, né? Mas tipo, vem de nós e volta para nós, né? Então, mas não é nada assim, né? Então, por isso eu dependo da venda dos produtos, né? Estou falando isso aqui para vocês porque é importante que vocês conheçam a gente, né? E saibam do nosso coração, né? Que hoje estamos juntos aqui no mesmo barco, né? Mais do que nunca. E a gente não pode haver muitos segredos entre nós, né? Número 4, depois a igreja, né? Eu tenho, amados, eu não trouxe aqui para a aula, mas depois eu até posso compartilhar ali no grupo. Deus me deu uma lista de 12 prioridades, uma ordem, 12. Aqui a gente está vendo um resuminho, são 4 coisas, né? A igreja, vocês veem que ela vem em quarto, né? Por quê? Por que a igreja aqui está em quarto? Porque se eu não tenho intimidade com Deus, não cuido bem da minha família, não sou provedor, não sou um bom testemunho lá no meu trabalho, para o meu patrão, para a minha patroa, para o meu colega, dou mau testemunho lá. Como é que eu vou prestar o meu serviço para a igreja? Com que testemunho? De que maneira? Então, primeiro, eu tenho intimidade com Deus, eu priorizo Deus na minha vida, a minha família, o meu trabalho, eu honro meu patrão. Aí sim, agora eu venho para a igreja, eu vou servir os meus irmãos, porque eu sou um bom testemunho. Não, eu não estou falando de perfeição, né? Então, vamos falar a verdade, ninguém aqui é perfeito, né? Mas eu procuro ter a minha intimidade com Deus, fazer a minha devocional, ser um bom pai, um bom marido, um bom genro, um bom filho, dentro das minhas condições. Procuro fazer o meu trabalho bem feito, dar um bom testemunho na empresa que eu trabalho. Aí, agora eu vou fazer o mesmo na igreja. Agora na igreja eu vou prestar o meu serviço, eu vou colocar os meus dons e meus talentos à disposição do corpo de Cristo, que também que não pode ser negligenciado, né? Que a Bíblia diz que Deus nos dá dons e talentos e Deus vai requerer. O que eu estou fazendo com os talentos que eu recebi, os dons que Deus me deu, né? Vai lá. Vou continuando, tá? Depois a aula segue gravada. Vir aos cultos e reuniões também alimenta a fé. E nossa missão é manifestar o reino de Deus como igreja, para que outros creiam. Isso implica em sairmos das 4 paredes do templo. Então, como eu falei, desde a Covid para cá, começou muito esse movimento do online, né? Então, hoje, muita gente acredita que não tem mais, não tem muita necessidade de vir ao templo, né? Eu, particularmente, continuo crendo, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A gente vai ver na próxima lição, a próxima matéria, quando a gente vai estudar sobre a prática de vida cristã. Na prática de vida cristã, a gente vai ter um assunto que a gente vai falar, um item aqui que a gente vai falar só sobre a comunhão. Só sobre a comunhão, a importância de participar dos cultos e a importância de participar de um pequeno grupo, de uma célula. Vai ter uma aula para falar só sobre isso, né? Então, a Bíblia tem vários textos que mostram
que é importante estar congregando, né? Não deixar de congregar. É claro que o que acontece também é que tem pessoas que congregam, mas não fazem nada lá fora, né? E tem aqueles que fazem tudo lá fora, mas não fazem nada aqui dentro, né? Eu acho que o caminho é o equilíbrio, né? Eu congrego, eu estou em comunhão com os meus irmãos, eu estou num lugar onde eu me submeto a uma autoridade. Aqui a igreja também é um quartel-general de treinamento. A pessoa que não se submete a ninguém, não se submete a uma autoridade, ela não serve ninguém, ela nunca vai ser um bom líder. Deus, dentro da visão que a gente está hoje, nós cremos que Deus quer fazer de cada um de nós um líder em potencial, né? Alguém que possa ter condições, quem sabe, de ter uma célula, ou ser relevante na sociedade, ser sal e luz da terra, né? Agora, se eu não me submeto a ninguém, eu venho para cá, eu não coloco meus dons e talentos à disposição, eu só quero ser servido, será que lá fora eu vou fazer bem feito aquilo que Deus espera que eu faça? É uma boa pergunta, né? Então, eu acho que congregar é fundamento da fé, a gente vai estar vendo isso mais para frente. Até lá, até chegar nessa lição, eu vou estar estudando cada vez mais a fundo sobre o tema, para trazer sempre revelações fresquinhas, né? Porque a gente está todo dia aprendendo. Mas hoje, até onde vai meu conhecimento, eu não acredito numa igreja que não precise congregar. Eu acredito que a igreja pode congregar em lugares diferentes, né? Como hoje estão surgindo igrejas que se reúnem no ginásio, se reúnem nas casas, se reúnem num salão. O local é de menos, eu posso me reunir em qualquer lugar, até na rua, botar lá uma lona e reunir, não tem problema. Agora eu tenho que reunir, porque para formar a igreja eu tenho que estar junto, né? Então eu desconfio de pessoas que vivem isoladas, né? A Bíblia diz que aquele que se isola insurge-se contra a sabedoria. Então vão ter que pegar mais versículos bíblicos para tentar me convencer do contrário, né? As pessoas que acham que não precisa congregar. Tinha aquelas festas dos crentes, não sei se ou aqui em Santa Catarina não tem isso. Oi? Festa dos crentes. Festa Dos crentes? dos crentes? É. Como, festa dos crentes aonde? Como assim? Eles faziam na igreja, assim, se reuniam, assim. Mas tu ouviu isso em que lugar? Não, Paraná. No Paraná? Tinha direto. Depende. A nossa igreja, a nossa cobertura espiritual, por exemplo, o Ministério Internacional de Restauração, eles celebram as festas bíblicas, né? Festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, a festa dos tabernáculos, né? A festa de Hanukkah, a festa das luzes. Eles comemoram todas. Então lá tem festa direto. Então esse é um tipo de festa que um crente pode fazer, pode participar. E, por exemplo, o que a gente faz na célula de vez em quando, vamos fazer uma carninha na célula, e vamos fazer uma célula diferente, né, com churrasquinho, é uma festa de crente, né? O que fizemos domingo aqui, a nossa galinhada, né? Para nós foi a nossa festa de crente, né? Que a gente se contenta com pouco. Então agora, uma festa de crente, dá para fazer uma festa de crente, né? Só que, tipo, não vai ter bebida de álcool, não vai ter... né?